Olá pessoal, tudo bem? A gente agora começa a discutir no nosso curso de Economia Monetária um tema bastante importante que são as teorias monetárias, tá? E o nosso objetivo agora é discutir a conhecida teoria quantitativa da moeda. Primeiro vamos definir o que são teorias monetárias, tá? Tal qual as ciências econômicas como um todo, vejamos o nome, né? Ciências econômicas, né? A moeda é um objeto na economia, um fenômeno na economia que teve, né, diversos autores, diversas escolas, diversos pensadores pensando-na de forma diferente, portanto, elaborando a partir daí uma teoria diferente, né? Como são várias teorias, várias perspectivas para explicar o mesmo fenômeno, né? O plural do nome. Teorias monetárias são as diversas formas pelas quais se enxergou, tá? Ou pelas quais se enxergaram o mesmo objeto, moeda. Tudo bem? Nesse vídeo, nessa conversa, nós veremos uma perspectiva clássica, tá? E neoclássica concentrada nessa tal teoria quantitativa da moeda e, portanto, nós veremos duas perspectivas, tá, da teoria quantitativa da moeda. O nosso objetivo vai ser, no mais aqui dessa conversa, falar sobre essa tal teoria quantitativa da moeda e nós falaremos tanto da versão Fisher, tá, da versão de trocas, quanto da versão saldos monetários, ou versão Marshall, ou versão Cambridge da teoria quantitativa da moeda. Além disso, nós ainda veremos, né, uma teoria monetária que foi além da TQM, que é a elaborada por Wicksell, tá? Então, Wicksell vai além da TQM, portanto, embora o tema central da aula, tá, seja a teoria quantitativa da moeda, a gente vai um pouquinho além da mera teoria quantitativa da moeda, tudo bem? Vamos começar, tá, direto com a teoria quantitativa da moeda na versão Fisher, tá? E a versão Fisher da teoria quantitativa da moeda é formalizada por MV, moeda, vezes velocidade de circulação da moeda, tá? Sendo igual a preços, P, e T, que é o quê? Quantidade física de transações realizadas numa economia. Tudo bem? Aqui embaixo, né, a gente tem a TQM versão Fisher aberta também para a inclusão de saldos bancários mantidos, portanto, em depósito à vista, que é a moeda, né, tanto quanto papel moeda em poder do público, mas a velocidade de circulação desses saldos bancários, tudo bem? Isso daqui é só para contar para vocês que existe uma versão da TQM Fisher adaptada para a utilização de saldos bancários. Mas o que a gente vai efetivamente analisar é esta relação aqui, MV igual a PT, tudo bem? Vamos explorar um pouco mais essa relação. Então, o que MV, né, quer dizer, tudo bem? MV é o valor monetário pago, o valor de moeda circulado, tá, para se realizarem transações numa economia. Portanto, a gente tem a velocidade de circulação, que é quanto uma unidade de moeda circula entre uma troca e outra, multiplicado pelo volume de moeda que está circulando. Isso daqui vai dar, tá, o volume total de pagamentos que aconteceu naquela economia. E esse volume total de pagamentos vai equivaler ao quê? Tá? Vai equivaler ao total das transações realizadas na economia. Portanto, percebam, o preço vezes o número de transações realizadas, né, vai dar o valor monetário do total de transações realizadas numa economia. Tudo bem? Logo, percebam, o total de moeda, né, pago, o total de moeda que no fim circulou numa economia, né, vai ser exatamente igual ao número de transações que se realizou, tá, que se realizaram numa economia em determinado período do tempo. É isso que essa equação nos está mostrando. Tudo bem? Então vamos lá, vamos seguir um pouquinho para a gente destrinchar isso um pouco melhor. Vejamos, né? Se a gente vai olhar na economia, né, então MV é igual a PT, né? Qual é a melhor proxy? Qual a variável que mais bem, né, conseguirá trazer o que é, na realidade, esse número de transações? Bem, a variável que vai conseguir melhor representar a quantidade de transações que se faz numa economia é o PIB, né? E isso acontece justamente porque o PIB já é o quanto uma economia produziu e, portanto, vai ser aquilo que será capaz de ser transacionado numa economia, bem como, né, quando a gente tem os preços da economia sendo apurados em seu nível final,
O somatório desses preços confirma, ou melhor, conforma o PIB nominal numa economia, né? Então vamos ver, para a gente poder trazer isso da melhor forma possível para a realidade, é melhor a gente trocar, né, esse número de transações físicas pelo volume do PIB real em determinada economia. Por isso que a gente chega nessa outra formulação da equação TQM de Fischer, tá? Que também é muito utilizada. O que ela tem de diferença? A única coisa que ela tem de diferença em relação a que a gente acabou de ver, tá? MV igual a PT, é que aqui nós temos o PIB real, tá? Vejam só, o PIB real, tá? Aqui está faltando o subscrito, né? Real, mas isso daqui está significando real porque o nominal é a própria multiplicação dos preços pelo produto real do país, né? Então, o que está sendo dito aqui? Está sendo dito que uma forma de a gente trazer a TQM versão Fischer mais para a realidade é meramente substituir o número de transações, tá, per se, em nível mais abstrato, por uma coisa mais concreta, que é o quê? É o PIB do país. Desse jeito, o PIB já subsume, né, ele traz em si tanto tá, qual é o total de transações que podem ser feitas num país, é o valor da produção, tá, o total da produção feita, e dois, quando a gente tem essa relação aqui, tá, preços vezes o produto do país, a gente está lidando com o PIB nominal. Tá? A gente já está lidando com a forma pela qual, em valores nominais, a gente calcula o PIB do país. Então, é uma adaptação que permite que a versão Fischer da TQM se adapte bem à realidade, tudo bem? Vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho mais a TQM versão Fischer, e aqui vai valer, inclusive, para a versão depois Cambridge, que logo veremos. Né? O que é a velocidade de circulação da moeda? Né? O que é esse V? Tá? A gente já falou en passant sobre isso, agora destrinchemos um pouco mais. Né? V é o tempo, tá, em que uma unidade monetária leva para ir de uma troca a outra. Então imagina assim, eu peguei, sei lá, R$1, tá, e comprei uma latinha de refrigerante, fiz essa troca, tudo bem? A pessoa que recebeu o real que eu paguei a aquisição da latinha de refrigerante, né, o vendedor, vai pegar esse real e dar, tá, uma outra transação, uma outra destinação. Isso daqui é a velocidade de circulação da moeda, né? Então o V em agregado será a somatória dessas trocas, né? Na velocidade da troca, o quanto uma unidade monetária circula, gira, roda, troca, transacionado numa economia. Tudo bem? Então, aqui, só de uma maneira formalizada, né, a gente vai ver a velocidade de circulação da moeda vai ser o conjunto de transações feitas, né, sobre o total da moeda em circulação. Tudo bem? Isso daqui está só dizendo para a gente o quanto, no fundo, de moeda a gente precisa ter circulando na economia, porque, dada a velocidade de circulação da moeda, essa velocidade fará com que uma unidade de moeda circulando, uma moedinha de R$1, tá, consiga sanar um conjunto X de transações. Somatório de quantas transações uma moeda consegue sanar implica, no final das contas, quanto de moeda efetivamente vai precisar ser ofertado nessa economia. Tudo bem? Aqui, portanto, a gente destrinchou um pouco, tá, o que é a velocidade de circulação da moeda. E por óbvio, né? Por óbvio, se nós temos, tá, uma situação em que a moeda, tudo bem, circula demais, tá, a gente não precisa ter tanta moeda em circulação. Tudo bem? Por quê? Porque a unidade monetária acaba circulando muito rapidamente. Pode ser o que vai acontecer com o Brasil agora com a introdução do Pix. Se a gente começar a usar dinheiro eletrônico numa velocidade elevada, a gente vai deixar de ficar sacando um recurso que hoje 50% da moeda que circula no Brasil é papel moeda em poder do público, é dinheiro físico, né? Se a gente passar a usar mais o Pix, ele é mais ágil, talvez a gente aumente a velocidade de circulação da moeda e exija menor conjunto de moedas circulando na economia. Mas isso significa o quê? Velocidade de circulação da moeda. Tudo bem? Vamos lá, tá? Além de a gente destrinchar a velocidade de circulação da moeda, vamos entender por que T, que é a quantidade física de transações feitas na economia, ou que a gente pode enxergar da mesma forma, tá? Como a melhor proxy da quantidade física de transações feitas numa economia, o PIB real, tá? Por que além da velocidade de circulação, tá, T ou o PIB real são considerados dados, são constantes de um período a outro? Isso daqui tem que ver, né, crucialmente com o comportamento do mercado de trabalho. Tá? O que eu quero dizer com isso? Bem, nós consideramos o tempo todo T ou Y, tá, lá de MV igual a PT, ou o que é a mesma coisa em outros termos, MV igual a PY, tá? Nós consideramos Y, T e V
constante por conta de questões relativas a como o mercado de trabalho funciona para clássicos e neoclássicos e, portanto, para aquilo que eles enxergam a moeda, a PQM, tá? Vamos lá. No que toca a T ou PIB, né, sempre se está no pleno emprego e desse jeito é impossível de um período para outro se ampliar a produção, logo a produção é dada. Tá? No que toca à velocidade de circulação da moeda, né, toda vez que se começou um processo produtivo, as pessoas já definiram, tá, se elas ofertarão a sua força de trabalho ou não. E o que motiva as pessoas a ofertarem a sua força de trabalho ou não é basicamente a disposição que essas pessoas têm de trabalhar para receber em troca, né, um conjunto X de renda e com esse conjunto X de renda adquirirem bens e serviços que trarão a essas pessoas satisfação. Portanto, percebam, não é a velocidade de circulação da moeda que importa aqui crucialmente, é a recepção de renda e o uso dessa renda que vem de se colocar em um processo produtivo, tá? No desprazer de um processo produtivo, portanto é um trade-off, processo produtivo é um desprazer, trabalhar é um desprazer, mas por isso eu recebo renda, e eu recebo essa renda porque eu quero-a, tá? É ela que eu quero, e eu quero essa renda porque eu a usarei para fazer aquisições de bens e serviços que me trazem satisfação. Portanto, se eu já me dispus ao trabalho dentro dessa lógica, a moeda que virá à minha mão eu usarei para comprar. Não usarei para comprar mais ou menos rápido. Tá? O mais ou menos rápido é uma questão de hábito, é uma questão institucional, é de como nós usamos moeda no tempo. Mas se usará essa moeda, tá? Ou seja, se usará essa renda no fundo, a moeda só é uma manifestação, uma representação da renda. Tudo bem? A renda poderia ser recebida em ouro, poderia ser recebida em casa, poderia ser recebida em água, mas é recebida em moeda porque a moeda é um equivalente mais fácil de trocas. Então, recebe-se essa renda, está na forma de moeda, e para que se usa essa moeda? Para consumir. Não é a velocidade que importa aqui. A velocidade é um hábito. A pessoa talvez consome mais lentamente no tempo, outra consome mais rapidamente no tempo. Independente disso, tá? A velocidade de uso da moeda é habitual, é convencional, é institucionalmente colocada. Tá? E a pessoa usa a moeda necessariamente para fazer um conjunto de transações, porque foi para isso que ela se colocou no mercado de trabalho, topou trabalhar para poder então atingir sua satisfação na forma de consumo. Tá? É por isso, no final das contas, que vai se considerar a velocidade de circulação da moeda muito estável. Tudo bem? Isso é quase uma unanimidade entre a TQM versão Fisher, TQM versão Cambridge, que nós veremos daqui a pouquinho, tá? E mesmo Keynes, por exemplo, que é um crítico ferrenho da teoria quantitativa da moeda, vai dizer que a velocidade de circulação da moeda para consumo, tá, é uma velocidade estável no tempo, ela é sujeita a alterações, mas ao longo do tempo ela tende a ser muito estável, diferente da demanda por moeda para se realizar investimentos. Essa sim varia demais na concepção keynesiana. Aqui não. Tá? Aqui na TQM, independente da finalidade do uso da moeda, o uso da moeda será absolutamente estável e sua determinação é dada pelas pessoas usarem a moeda, que no fundo é só uma representação da renda, é só a forma pela qual a renda foi passada a quem participou do processo produtivo para se consumir, porque será o consumo que trará satisfação. Tá? E isso fará que a pessoa então realize o seu ciclo, ou seja, ela se coloca no mercado de trabalho, passa pelo enfrentamento, né, desse desprazer que é trabalhar para receber uma renda por isso, para oferir, a partir dessa renda monetariamente recebida, utilidade. Tudo bem? Vamos lá. Então, se enfim, né, V é constante e o produto real, o nível de transações também é o constante, o que nós temos? Né? Nós temos a conclusão de que variação na oferta de moeda impactará exclusivamente o nível de preço. Tá? Assim, dessa forma, para que serve a moeda? Serve para a gente usar como reserva de valor? Não. Tá? A moeda é apenas um meio de troca, tudo bem? E os preços respondem passivamente ao volume de moeda circulante. Portanto, essa relação colocada aqui no quadro, tá? M causando P é uma relação aqui estabelecida como causa, uma relação causal. A variação no volume de moeda circulante impactará o nível de preços, tá? E a gente já viu as razões pelas quais, né, V ou o nível de transações PIB real, tá? Vou refazer a frase, tá? V e o nível de transações ou PIB real, por que esses
elementos são dados, são constantes. A gente acabou de explicar isso aqui, é importante, porque não é mero chegar e falar, não é assim, pronto. Não, vamos entender isso daqui, porque isso é crucial para a gente compreender a grande conclusão, tá, da teoria quantitativa da moeda, qual seja a de que variações na oferta de moeda causam exclusivamente variações no nível de preços da economia. Tudo bem? Então vamos lá, tá? Olha só, o que a gente tem agora? A gente tem a teoria quantitativa da moeda na versão de Cambridge. E a grande diferença na teoria quantitativa da moeda versão Cambridge é a de que os indivíduos na versão Cambridge mantêm a moeda de alguma forma como uma residência, né, de poder de compra entre momentos de recepção de recursos descasados, que são dos momentos de gasto, tá? De pagamento, de contas, aquisições que nós fazemos de comida, do uso, né? Do desembolso do recurso para pagamentos. Então a gente, por exemplo, recebe, né? A recepção de recursos se dá, vamos supor, no dia 1º de cada mês, né? Só que os gastos se distribuem do 1º ao 30º dia do mês. Nesse sentido, né, a gente mantém saldos em moeda, e esses saldos em moeda são mantidos justamente porque eles permitem que a gente coloque no tempo a moeda. Tudo bem? E assim a gente consegue administrar o descasamento entre a recepção de recursos e os gastos. Tudo bem? Então essa é a sacada da versão marshalliana, ou a versão Alfred Marshall era, né, professor de Cambridge, portanto a versão Cambridge da TQM. Tudo bem? Fisher era Yale nos Estados Unidos, a Marshall ou Cambridge está lá no Reino Unido. Tudo bem? E a grande questão que surge é quanta moeda, né, as pessoas reservarão, e aí, seja moeda em saldo bancário, seja moeda em moeda viva, papel moeda em poder do público, né? Quanto será? Bem, para a gente poder responder essa questão, uma primeira aproximação boa é entender, né, que a renda aproxima, representa, significa aquilo, né, que famílias e empresas poderão transacionar. Tudo bem? Com isso, né, a gente vai chegar à formalização da TQM versão Cambridge. Qual é essa formalização? Bem, aqui os dados a gente já conhece. M, né, é a quantidade de moeda em circulação, P é o preço, Y, né, é o PIB real, tudo bem? Aqui, P vezes Y real significa basicamente o PIB nominal do país. Quando a gente estava na versão Fisher, né, esse Y real era T, o nível de transações que se faz, fisicamente, a quantidade, né? Então, veja, não muda tanta coisa, mas vem essa coisa nova aqui, esse K, que deveria estar aqui em minúsculo, mas o corretor me trollou e mudou para maiúsculo, mas aqui não. Então, o que esse K quer dizer? Bem, esse K se chama constante marshalliana. E o que é a intuição desse K? O K é 1 sobre a velocidade de circulação da moeda, tá? Então, o que o K quer dizer? O K quer dizer, basicamente, a proporção de moeda que se mantém, tá, de determinada renda recebida. Eu recebi uma renda de X. K vai me dizer o quanto desse X eu mantenho em moeda na mão. E percebam, a lógica também é muito clara, né? Veja, se a gente roda muito, né, a moeda num país, a gente vai precisar de um volume menor de moeda mantida em mão. Por quê? Porque basicamente se eu gasto muito rápido, a pessoa que recebe gasta rápido, aquela pessoa que recebeu de quem eu gastei, né, para quem eu gastei, também gasta rápido, essa moeda rapidinho volta para mim. Então, quanto mais rápido for o giro da moeda, menor quantidade de moeda eu preciso manter na mão. Foi o que eu falei para vocês agora há pouco sobre o Pix, né? Que o Pix tende a fazer isso. Se fará mesmo, a gente não sabe, mas pelo menos em tendência, é isso que uma forma mais fácil de se trocar moeda, o Pix é isso, né? Tende a fazer com a velocidade de circulação. Aumentando-se a velocidade de circulação da moeda, a gente vai precisar reservar menor conjunto de moeda na mão. Porque logo, tá, a moeda que hoje eu tenho, eu gasto amanhã, essa pessoa que recebeu de mim gasta, depois de amanhã aquela pessoa que recebeu de quem, né, eu paguei, para quem eu paguei, vai gastar, essa moeda volta para mim. Tudo bem? Logo, percebam, esse casinho está dando conta justamente, né, de qual é a velocidade com que se demanda moeda em determinada economia. Essa moeda, em última instância, é, claro, vejam aqui, tá, levada à realização de transações. Tudo bem? Pois bem, tá? Essa TQM é, no fundo, tá,
uma grande relação de demanda por moeda. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Ela mostra o quanto de uma renda será mantida em moeda, tá? E essa quantidade de moeda mantida em mãos dependerá crucialmente de qual é a troca, a velocidade de troca que se tem numa economia, porque essa velocidade de troca implica que se use, né? Troca monetária, claro, se use uma unidade de moeda muito rapidamente, tá? Então, vejam, aqui, o que a gente tem? Se uma economia, tá, tem, por exemplo, eu vou fazer o inverso só para ficar também treinado com você. Se uma economia circula muito pouco a moeda, a gente vai precisar demandar mais moeda, ou seja, manter moeda na mão, tá? Demandar moeda é isso. Agora, aquele caso que eu acabei de explicar para vocês, que eu baseei toda a apresentação, se a gente tem uma velocidade de circulação de moeda muito rápida, tá? O conjunto de moeda que eu preciso demandar igual a manter na mão, diminui, porque logo chega moeda para mim em alguma transação que está sendo realizada na economia. Tudo bem? Então, a versão Cambridge da TQM é uma grande relação de demanda por moeda, mas algumas coisas se mantêm em relação à versão Fisher. O quê? Tá? Por um lado, o produto. O produto é dado pelo pleno emprego dos fatores e dessa forma, tá, a gente tem o mercado de trabalho definindo um lado da oferta da economia, o que implica, em última instância, que não vai ter mais produção, porque a gente não tem como ter mais pessoas empregadas e daí mais produtos feitos entre um período e outro, só porque se colocou moeda em circulação nessa perspectiva, tal qual o era a perspectiva de Fischer. O que eu quero dizer com isso? A moeda não faz com que as pessoas queiram, tá, produzir mais. Não tem jeito disso acontecer, porque quando as decisões de produção foram tomadas, elas foram tomadas num período X. Esse período X já contava com determinada oferta de emprego voluntariamente estabelecida, tá? E a produção é feita e ao longo do processo produtivo não tem como se mudar isso com mais ou menos moeda. O que é isso? A moeda é incapaz de expandir a oferta ou a produção na economia. A oferta é inelástica, a moeda é neutra nesse sentido, tá? K, que no fundo é o quanto manterei de moeda, que é o inverso da velocidade com que a moeda circula, uma unidade monetária circula nessa economia. O que K? Como é a alteração de K? A alteração de K depende do volume de moeda em circulação? Não. Tá? O que Marshall e a versão Cambridge dirão é que a moeda muda por hábitos, tá? E alterações institucionais. Que alteração institucional? Pensa mais uma vez no PIX, tá? Aqui no Brasil para ficar mais fácil. E essas mudanças acontecem apenas raramente e lentamente no tempo. Tá? A gente usa a moeda em geral de uma forma muito estável ao longo do tempo. Tudo bem? Então isso baseia tanto a versão Fisher quanto aqui a versão Cambridge. Tá? E dessa forma, né, a gente está falando do quê? Que a velocidade de circulação da moeda é profundamente estável e que nós partimos da incapacidade de a moeda alterar o volume de produção, o volume de oferta. A moeda, portanto, não causa alterações reais no produto da economia. Tcharam! O que isso nos leva? Isso nos leva, né, às constâncias da constante marshalliana. Olha que pleonasmo interessante. A constância da constante marshalliana, mas não é porque Marshall quis, tá? É por causa dessa explicação aqui, colocada aqui. Tudo bem que a gente já tinha visto para Fischer, inclusive. E a moeda também é incapaz de alterar o PIB real do país. Logo, a moeda só impacta quem? Preço. Tá? A moeda, portanto, ela até pode alterar a decisão de gasto das pessoas, porque mais moeda de alguma forma chegou para as pessoas. Mas essa decisão de gastar mais porque mais moeda está disponível não impacta em nada Y. Tá? Se não impacta em nada Y, né, elas só vão repercutir em maior demanda, mas a oferta, a produção, o produto do país não responde, de forma que nós temos maior demanda, oferta constante, inflação. Tudo bem? Inflação de que natureza? De demanda. O que é isso? Quando a demanda é maior do que a oferta. Tá? Quando a procura por bens e serviços e o poder de compra de bens e serviços supera a quantidade de bens e serviços disponíveis para a venda, tudo bem? Bem, dessa conversa toda sobre TQM, então a oferta de moeda não deve crescer? Não, deve crescer, tá? Mas exatamente ao mesmo ritmo do crescimento do produto do país, ou seja, da oferta de bens e serviços do país, tudo bem? Então, o que isso quer dizer, né? A moeda deve crescer
no exato passo da oferta, do crescimento da oferta de bens e serviços do país, que é determinado não no lado monetário, mas no lado real da economia. Vejam, a moeda, mais uma vez, tal qual em Fischer, não causa impacto real, ela não tem capacidade de aumentar o produto do país. Pois bem, o que a gente tem aqui como um grande sumário da TQM, né? Temos 4 coisinhas a conversar. 3 dessas coisinhas já muito ditas, só a quarta ali que é um pouquinho nova nesse sumário todo, né? A primeira coisinha que a gente tem que conversar para sumarizar o que são as TQMs nas duas versões é a equiproporcionalidade. Eita, que nome difícil, né? Mas isso daqui só quer dizer o seguinte, tá? A mudança proporcional, tá? Em mesmo tamanho entre preços e moedas, tudo bem? Então, variação de moeda causa, tá? Variação equitativa, ou seja, da mesma proporção, tá? Nos preços. Tudo bem? A gente já viu isso, é a grande conclusão que a gente chega das duas TQMs vistas. E além disso, tem uma causalidade expressa. Essa setinha aqui, ó, tá? É uma causalidade. A causalidade vem da moeda para os preços. Por quê? Porque numa visão, né, geral, o preço seria resultado mero do confronto entre oferta e demanda por bens e serviços no país. Então é uma coisa natural da economia, enquanto que a moeda não. A moeda pode vir de fora, produzida exogenamente pelos governos. Então, como essa variável pode ser modificada, pode ser operada, quando ela for operada, ela vai causar um impacto na economia e esse impacto vai se dar sobre o nível de preço. Se não houvesse moeda e a economia se resolvesse, tá, por oferta e demanda de escambo ali, nós não teríamos esse impacto, tá, de inflação. Por isso que a lógica causal vem daquilo que está de fora e entra na economia. O que é isso? Moeda. Então é a moeda que causa variações exogenamente, tá, no nível de preço da economia. Tudo bem? Então a causalidade é colocada dessa forma. Não houvesse moeda, não houvesse, melhor dizendo, para ficar mais real, não houvesse capacidade de produção de moeda, tá, nós não teríamos esse tipo de impacto permanente sobre nível de preços. A gente não teria alguma coisa causando o que nós chamamos na economia de choque. Tudo bem? Choques monetários não seriam causados pela ação do governo, implicando aumento de preço. Por quê? Porque a economia se resolveria sozinha nos mercados. Tá? Essa é a lógica aqui dessa exposição de causalidade expressa. Tá? Olha só, neutralidade da moeda, a gente falou muito sobre isso. O que quer dizer neutralidade da moeda? Maior volume de moeda não implica nenhuma diferença na velocidade de circulação da moeda ou no produto da economia, portanto, a moeda não afeta variáveis reais, igual à neutralidade da moeda. Ponto. Tudo bem? Por fim, tá? A gente tem uma dicotomia entre preços relativos versus preços absolutos. Isso daqui é o item novo que eu falei que chegaria. O que isso daqui quer dizer? Basicamente, preço relativo é o preço de um bem ou serviço A contra um bem e serviço B. Tudo bem? É muito fácil de a gente enxergar no preço daquilo que a gente tem muita possibilidade de escolha, do combustível gasolina versus o combustível etanol. Tudo bem? Ali é um preço de um contra o outro. Tá? Preço absoluto é o IPCA, o preço da economia como um todo. Tá? A moeda afeta preço absoluto. Tudo bem? Então, um choque de moeda se transmite para todos os preços. Tá? Vai para todo o preço da economia. Tudo bem? Mas o que causa variação no preço entre o preço, por exemplo, do etanol e o preço da gasolina? Bem, aí são fatores reais. Tá? Então, a gente pode ter a melhor capacidade de produção de um versus o outro. Tá? A gente pode ter sindicato mais forte de usinas de álcool e açúcar do que sindicato dos petroleiros do Brasil que exploram petróleo e daí vem a gasolina. A gente pode ter, tá, a maior monopólio ou oligopólio um mercado versus o outro. São fatores concretos que vão ditar a composição dos preços, tá, de um produto contra o outro. Mas o grande ponto é, essa diferença, tá, em itens reais que conformam o processo produtivo de etanol versus combustível, tá? Essas diferenças só farão com que um item aqui ganhe com preço maior, mas à custa de o outro ter um preço menor. Então um ganha contra o outro, de forma que o preço em agregado não é modificado, tá, por questões que venham da estrutura produtiva do país, o lado real.
Tudo bem? Então vejam, o que isso quer dizer aqui é que a moeda vai afetar o nível de preço macroeconômico completo. Ele vai modificar basicamente a maneira pela qual, exclusivamente, tá? E basicamente, a maneira pela qual as pessoas demandam na economia como um todo. Tudo bem? Fazendo com que os preços de tudo subam, tá? Quando a gente está falando de itens concretos, reais, a gente está falando basicamente de distribuição. E daí vai ser um conflito, por alguma razão, mas dentro de elementos concretos da economia, elementos que fazem parte do processo produtivo, que ditarão. Tá? Se um processo, por exemplo, vai ser mais produtivo do que o outro, esse processo mais produtivo vai ganhar mais, mas à custa de o outro não conseguir ganhar tanto. Então, o que a gente tem? A gente tem uma distribuição aí de ganhos e perdas na economia, de modo que um, por exemplo, que está perdendo, tá? E outro que está ganhando, isso daqui se compense e o nível de preço geral da economia não se altera quando há os conflitos de preços relativos, tudo bem? Isso daqui é só para chamar a atenção do impacto generalizado que a moeda causa em termos de inflação na economia. É para isso que está aí essa última, tá? A colocação da sumarização da TQM. Tudo bem? TQM feito. Vamos lá, tá? Para o mundo agora do Netviksel, tudo bem? Que é um muito importante economista dentro da disciplina da economia monetária, tá? E Vixel vai chamar a atenção do seguinte, ele olha para a TQM e fala, não, TQM serve para economias de moeda pura, mas a moeda não é pura, meramente exógena, colocada somente pelo Banco Central em circulação. A moeda também tem um componente, tá, criador dela, da moeda, que é endógeno ao funcionamento do sistema econômico, que é uma firma como produtora de arroz, como produtora de petróleo, tem uma firma que produz empréstimos. Essa firma se chama banco. Essa firma é da natureza da economia e por dentro dela, portanto, se é da natureza da economia, é endógena à economia, produz moeda, tudo bem? Então, nós temos o Banco Central produzindo moeda e nós temos os bancos para Vixel produzindo moeda. Isso daqui forma uma economia que ele chamará de economia mista, tá? No caso da TQM, ele enxergará só e é assim de fato, só o Banco Central colocando moeda em circulação, e por isso que ele vai falar, olha, moeda pura. No fundo, a moeda é mista, porque ela é moeda, mas ela também é crédito. Tudo bem? Então o Vixel vai trazer essa inovação aqui para o mundo clássico / neoclássico de se enxergar a moeda, tá? E essa inovação fará com que Vixel perceba processos pelos quais acontece, tá? Ou acontecem processos pelos quais acontecem a transmissão de choques monetários na economia. Tudo bem? Então ele vai separar. Primeiro, existe um choque que é o efeito saldo real. Esse choque vem da TQM, a gente acabou de ver, tá? Vejam, saldo real, a economia funcionando estritamente pelo lado real. Foi o que a gente muito falou, tá? Na sumarização que a gente acabou de fazer e na apresentação das TQMs. O que é isso? Maior demanda por moeda, tá? Implica que as pessoas recebem moeda de alguma forma, as pessoas vão gastar essa moeda, mas a oferta não se ampliou e daí maior demanda porque há mais moeda em circulação se traduz em preços mais elevados. Isso aqui é a TQM, é o que ele vai chamar de efeito saldo real. É um efeito direto da transmissão, tá, de mais moeda para a economia. O que é? Aumento de preço, a consequência é só essa. E daí tem um outro efeito, tá, que é o efeito indireto, e aqui está a grande novidade, né, que Vixel coloca na economia, porque ele vai falar, a partir de agora, como é que variações do estoque de moeda impactam R. O que é R? Vejam aqui a nossa legenda, juros de mercado, e daqui a gente vai ter um impacto sobre demanda e daí para o nível de preços, né? Entendamos, portanto, a lógica de Vixel, né? Ele quer responder essa questão. Bem, todo mundo que está falando de economia monetária quer, de alguma forma, responder essa questão. A TQM vem dessa questão, tá? E aí, como é que Vixel, portanto, vai explicar por que os preços variam? Ou, como a gente fala em Minas, vareia, tá? Os preços variam, dirá Vixel, por causa de uma discrepância, portanto, por causa de uma diferença entre duas taxas de juros, qual sejam a taxa de juros, tá, do mercado, essa R, e a taxa de juros natural. O que é, né, a taxa de juros do mercado? É aquela taxa que os bancos cobram para quando, tá, pessoas procuram empréstimos
nos bancos, tudo bem? Então, quando as pessoas procuram empréstimos, os bancos têm capacidade, quando recebem depósito à vista, de fazer empréstimos, a taxa que os bancos cobram por esses empréstimos é a taxa de juros do mercado, tudo bem? O que é a taxa de juros natural, né? Taxa de juros natural é aquela taxa ex ante. O que quer dizer ex ante aqui? Dado, tá? É uma taxa dada, são juros dados pela economia. Tudo bem? É uma taxa dada pela capacidade estrutural da economia de fazer o quê? De ter recursos para serem emprestados para investimentos. O nome de ter-se recurso para ser emprestado para investimento é poupança. E o volume de demanda por esses recursos para investimento. O que é isso? Tá? A demanda por moeda existente para que se façam investimentos numa economia. Portanto, a poupança é a oferta de recursos numa economia. Tá? Isso daqui vai parar nos bancos e os bancos vão multiplicar isso daqui. E o investimento é a demanda por moeda na economia. Tudo bem? Então vejamos, tá? Para vocês entenderem de uma forma mais simples, né? Essa taxa vai depender crucialmente da maneira pela qual, vejam aqui a nossa legenda, SI, tá? Pela maneira pela qual o volume de recursos hábeis a serem emprestados, tá, encontram o conjunto de demanda por esses recursos, tudo bem? Então, esse confronto aqui vai determinar basicamente como é que a gente tem, em última instância, uma relação entre oferta, a poupança é alguma coisa que foi produzida, gerou renda, e essa renda não foi consumida, portanto é uma oferta de recursos, tudo bem? E demanda, e como a gente está falando de investimento, isso daqui dá conta, basicamente, tá, de a construção de capital fixo, a aquisição de ativos de capital, de bens de capital. Tudo bem? Então, desse confronto, tá, entre poupança e investimento, a gente tem a igualdade entre oferta e demanda na economia como um todo. Tudo bem? E o que aqui está, né? O que aqui é importante? Aqui é importante a relação entre juros de mercado e juros naturais. Por quê? Porque a taxa natural de juros é aquela que vai estruturalmente na economia, tem outra palavra que pode substituir, que vai naturalmente na economia, tá, fazer com que exista a igualdade entre poupança e investimento. Mas os bancos têm a capacidade, tá, de influenciar o conjunto de empréstimos concedidos, o volume de moeda em circulação, de crédito, tá, colocado em circulação, e esse crédito, claro, vai parar, tá, na mão de investidores, vai parar na mão de consumidores. Então a gente vai precisar agora perceber como é que se dá a relação entre, vejam, são todas as variáveis, né, entre taxa de mercado, taxa natural de juros, poupança, investimento, oferta e demanda, porque desse confronto aqui, tá, a gente tem a resposta da pergunta, a variação de preços. Como é que esse confronto acontece? Tá? Bem, o gráfico nos ajuda a enxergar. Aqui nós temos, tá, a poupança, então isso daqui é a oferta de recursos, é a oferta de moeda. Essa oferta de moeda depende crucialmente das pessoas, mas as pessoas colocam essa moeda nos bancos e os bancos multiplicam isso. E aqui nós temos, né, a demanda por recursos. Tudo bem? Feito por quem tem plano de investimento, basicamente, tá? Esse ponto de contato aqui, ó, esse ponto de equilíbrio, é a taxa de juros natural, tudo bem? Mas agora a gente tem banco na história e essa R aqui, essa taxa de juros de mercado, é definida pelos bancos. Os bancos é que definem isso daí, de acordo, é claro, com o volume de moeda que eles estão recebendo, seja via Banco Central ofertando reserva, ou seja via as pessoas depositando, tá, nos bancos, tudo bem? Então vejam, se a gente coloca, né, uma taxa de juros aqui, que eu vou chamar de R1, vejam, essa R1 bate aqui na curva de demanda por recursos e bate aqui, tá, nessa curva de oferta, tá, de recursos. Por quê? Né? Percebam que é claro que a poupança é maior do que o investimento. Por que isso acontece? Bem, porque os bancos estão colocando uma taxa de juros de 4, mas a taxa natural de juros é 2. Logo, o incentivo para as pessoas pouparem é muito grande, porque as pessoas, né, com 2 de taxa de juros já estavam animadas talvez a emprestar o recurso. Imagina agora com 4. Né? Mas nesse caso, vejamos, nós temos uma discrepância de poupança e investimento, porque a poupança é bem maior do que o investimento, né? Isso vai fazer com que a oferta na economia, que vem dada pela poupança,
seja maior do que a demanda, que é dada por quem aqui em síntese? Pelo investimento. E desse jeito, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma situação em que, tá, a poupança é maior do que o investimento, logo a oferta na economia é maior do que a demanda na economia, isso daqui implica uma economia deflacionária. E por que isso está acontecendo? Porque os bancos estão marcando juros maiores do que os juros naturais da economia. Desse jeito, os bancos estão numa postura restritiva de crédito, tá? Os bancos estão numa postura que é contracionista de crédito, tá? Isso vai fazer, em última instância, que o ciclo econômico aqui seja mais recessivo. Aconteceria, tá, uma relação inversa se nós tivéssemos uma marcação de juros, vou colocar aqui, ó, pelos bancos, R2. Nessa marcação de juros R2 pelos bancos, vejamos o que nós temos, né? O investimento, tá? Que é o quanto se quer de recurso, tá, para investimento, vai superar, tá, aqui é a poupança, desculpem, tá? A poupança, que é o quanto se coloca de recursos, né, para serem emprestados, vai superar o volume de demanda por recurso. Né? Então vejam, aqui a gente tem claramente, né, a demanda por recursos. Vejam aqui, ó, se vocês quiserem entender, reflitam no eixo horizontal. O volume demandado de recursos para financiar os investimentos é maior do que o conjunto de poupança que existe na economia. Tudo bem? Desse jeito, a gente vai ter o quê? Um estímulo a este componente da demanda chamado investimento e um desestímulo, tá, à oferta de recursos na economia. Afinal de contas, a taxa de juros de mercado não está remunerando, tá, aquilo que a priori as pessoas têm como alguma forma de informação do que elas querem ganhar. Então entendam, vejam, aqui é como se a gente tivesse com uma taxa de juros concreta que os bancos estão cobrando de 1%, e a taxa natural fosse 2%, tá? Isso daqui faria com que a demanda na economia superasse a oferta, e desse jeito a gente tem, tá, um impacto inflacionário. Isso tudo está acontecendo porque a produção de empréstimos nessa economia pelos bancos tá sendo feita de uma forma tal que reduz o juro, portanto, reduz o custo de se tomar empréstimo, tá? E desse jeito, quem tem plano de investimento vai lá e contrata financiamento, forçando a economia para além do que ela consegue naquele instante, naquele momento. Nós teríamos, tá, um equilíbrio quando a taxa de juros de mercado igualasse a taxa de juros natural, e daí os preços não se alterariam porque a oferta seria igual à demanda, uma vez que poupança seria igual ao investimento. Tudo bem? Então vejam, em última instância, o que vai levar a economia a um processo inflacionário é o comportamento dos bancos de pegarem recursos das pessoas e saírem emprestando esses recursos, tá, em um nível cumulativo e intenso, e há uma taxa de juros que seja expansionista. Tá? Qual taxa de juros? Taxa de juros do mercado. Essa taxa vai abaixo da taxa de juros natural, que é aquilo que aquela economia consegue aguentar naquele exato momento. Tá? Isso, portanto, se traduzirá em quê? Se traduzirá em um processo inflacionário. Logo, o que é relevante aqui? É relevante aqui que a taxa de juros do mercado seja igual à taxa de juros natural, que é aquela que não causa, tá, inflação na economia, porque estruturalmente iguala a poupança e investimento. O que é isso? Oferta e demanda. Tudo bem? Se há um desequilíbrio, como é que ele será corrigido? Bem, ele será corrigido com os seguintes processos. As pessoas, quando os preços aumentam, nós vimos, tá, o poder de compra da moeda que essas pessoas possuem, tá, esse poder de compra diminui, de forma que as pessoas terão que ficar com mais moeda na mão. Tudo bem? Se uma unidade monetária compra menos, eu precisaria ter mais moeda na mão para fazer as compras. Desse jeito, o dinheiro não ficará nos bancos por causa do próprio processo inflacionário. E o dinheiro não ficando no banco, tá, como ficava antes, diminuirá as reservas à disposição, os depósitos à disposição dos bancos, e os bancos com isso emprestarão menos, fazendo com que a taxa de juros suba para alcançar de volta o nível natural. Então é um processo que o mercado vai resolvendo. Por outro lado, né, o próprio Banco Central pode tirar a moeda de circulação, tá? Ele pode tanto reduzir o ritmo da variação do crescimento da moeda, como retirar
moeda de circulação, como diminuir a moeda de circulação, que também força o aumento dos juros, e os juros dessa forma tendem, tá, a se igualar no ponto de equilíbrio. Tudo bem? Então são esses dois processos. O primeiro, né, em que as pessoas, por precisarem de mais moeda na mão, retiram os depósitos à vista dos bancos para ficar com mais recurso na mão e assim, tá, utilizar o recurso, dado que elas precisaram de mais moeda para comprar a mesma coisa do que antes, porque agora tem inflação, e se tem inflação a moeda compra menos, né? Isso daqui já tira a reserva disponível dos bancos, e desse jeito os bancos emprestam menos, o que sobe a taxa de juros. Ao mesmo tempo, né, o Banco Central também pode agir reduzindo o volume de circulação de moeda ou fazendo com que cresça a uma velocidade menor e seja reduzindo, seja crescendo a uma velocidade menor, o Banco Central dessa forma impacta, né, o volume de moeda à disposição dos bancos, e esse volume de moeda diminuído ou crescendo a um ritmo menor força maior taxa de juros, o que leva em última instância à igualdade entre a taxa de juros de mercado e a taxa de juros natural. De todo modo, o Pixel, né, traz a moeda criada endogenamente, e ele vai ter no modelo dele, inclusive, a economia de crédito puro, que é aquela em que só bancos fazem a oferta monetária. Mas isso é conversa para um outro momento. Tudo bem? Grande abraço!